Fala galera, Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades. Hoje eu vou abordar na perspectiva geográfica o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Basicamente, o que nós temos de forma mais clara no que está acontecendo por lá é uma associação de eventos meteorológicos com as características geográficas da região. Então a gente pega as formações de relevo, principalmente formações serranas, e inúmeros rios que compõem extensas bacias hidrográficas no estado. E também nós temos a relação principal, que é a questão climática. Então o que está acontecendo, o que está causando as chuvas na região do Rio Grande do Sul é um bloqueio atmosférico que é provocado pelos ventos da alta atmosfera. A gente está falando, pessoal, de vento que fica entre 11.000 a 12.000 metros de altitude, o que basicamente irá compor as chamadas correntes de jato, né, ou as jet streams. E essas correntes de jato, elas contribuem também para a circulação geral da atmosfera. E esse bloqueio atmosférico, ele está vinculado entre o norte da Argentina e o Rio Grande do Sul. E faz com esses sistemas frontais, eles não passem do estado e fiquem estagnados. O que nós temos, pessoal, basicamente é o chamado bloqueio atmosférico. Tanto é que na região sudeste, mais precisamente aqui na nossa região, no caso na minha Praia Grande, litoral paulista, a região sudeste ela está enfrentando também o bloqueio atmosférico, porém, numa forma inversa. Nós temos presente uma massa de ar quente e seca, e a gente pegou esse mês de abril, um mês extremamente quente, fora do normal, e uma provável mudança aqui na região sudeste só a partir do dia 15 de maio. Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é o oposto. Nós temos um bloqueio atmosférico de frente fria, da qual essa frente ela não vai embora, certo? E uma outra questão meteorológica que a gente deve colocar dentro desse segmento, certo? É uma forte convergência da parte norte do país, que vai basicamente canalizar, criar segmentos de convergência lá para Bolívia, norte da Argentina. E aí essa estagnação ela fica também com maior intensidade. Então, resumindo, tá? Enquanto esse bloqueio tiver por lá, as chuvas irão continuar. Porque a gente tem essa relação do bloqueio com os ventos da alta atmosfera, que são aí as correntes de jato. Elas têm a propriedade de manobrar, de comandar o tempo e o clima em qualquer região do planeta. E eu vou mais além, ainda mais na região amazônica, que é uma região que provém muita umidade. Esses jatos eles estão carregados dessa umidade e eles estão sendo desviados da Cordilheira dos Andes em direção ao sul do Brasil. Até porque o continente americano, mais precisamente a América do Sul, ela é um território de inúmeras formações paisagísticas relacionadas com as questões climáticas. Então nós teremos também a presença da Cordilheira dos Andes mudando, alterando, influenciando as dinâmicas de frente fria. Compreendem? E associado a isso que eu acabei de falar para vocês, ainda a gente teve a chamada microexplosão atmosférica, que é basicamente, pessoal, uma formação de nuvens de tempestade, as nuvens cumulonimbus, que irão estar na propriedade de alta altitude também. Essas nuvens costumam... aquela famosa nuvem de tempestade com descarga elétrica. Então elas estão aí basicamente a 15, 20 mil metros de altitude, gerando ventos destrutivos. E aí toda essa umidade, toda essa ventania, toda essa concentração dessa microexplosão, ela da nuvem desce em direção à superfície.
E na questão geográfica, nós temos o Rio Grande do Sul como uma região extremamente importante, né, a levar em consideração quando a gente está analisando esse processo, na extensão das bacias hidrográficas. Porque, para pensar, se nós temos uma chuva nessa proporção, é óbvio que o nível dos rios irá subir, como foi que ocorreu, como vocês estão visualizando em inúmeros vídeos, em inúmeras imagens nas redes sociais. Por exemplo, ó, o Rio Guaíba, que é o principal rio de Porto Alegre, ele conseguiu atingir a marca de quase 5,10 metros na manhã do sábado do dia 4, ontem, basicamente, né? Tô gravando esse vídeo hoje, domingo, ontem. E só para vocês ficarem aí mais estarrecidos, vamos colocar assim, nós tivemos aumento de nível de rio em até 9 metros, 9, 10 metros. Por exemplo, nas regiões lá dos municípios que tem o domínio da bacia hidrográfica do Rio Uruguai, que é uma das mais importantes, uma das mais extensas do Rio Grande do Sul, nós tivemos a região de Porto Mauá e Porto Lucena com o nível do rio chegando a 10 metros. Pega aí basicamente um prédio de 3 andares. E aí a situação acaba se agravando mediante a geografia do local. E vamos lá, quais seriam aí as previsões, né, para as próximas semanas? O que eu tenho, o que eu pesquisei, que eu fui mais a fundo nessa questão de procurar passar para vocês, é que a gente tem uma previsão pelo INPE, né, de que os níveis irão continuar subindo nos próximos dias, agravando ainda mais a situação, porque isso vai atrapalhar o resgate. E o coordenador do INPE, no segundo site do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o Rio Grande do Sul ele vai ficar em estado de alerta, ele precisa de uma atenção especial até a primeira quinzena de maio, por conta das fortes chuvas que irão continuar a princípio, segundo o levantamento do INPE. E aí, pessoal, além da questão geográfica, né, nós iremos ter uma dificuldade muito grande na questão do resgate, porque é obstáculo. Você tem uma forte chuva, deslizamento, você tem o aumento do nível do mar ocupando basicamente tudo, certo? Você tem a destruição de pontes, viadutos, rodovias, e o acesso não acaba chegando, acaba ficando, né, bloqueado. E aí você tem que percorrer de barco quando for possível, ou helicóptero, como vocês estão visualizando. Então as autoridades, elas trabalham para orientar a população a buscar refúgios na medida do possível, né? A gente falando aqui parece ser uma coisa extremamente simples, mas na situação em quem está vivendo isso é algo totalmente complexo e dificultoso, né? Inclusive as pessoas estão com alto risco de vida por lá. E nas questões governamentais, sabe, eu fico até... Assim, eu não fico até, né? Eu já não fico mais surpreso, porque a gente está vivendo numa era, em um tempo completamente bizarro, porque nada mais parece fazer sentido, está tudo desconectado. Você vê cada situação surreal dos nossos governantes. Você tem até um pouco da iniciativa privada contribuindo, né, e dando às vezes um conforto, né, uma assistência, melhor dizendo, melhor do que o Estado. Chega a ser bizarro. E aí a gente começa a colocar em questão todo o dinheiro que nós estamos arrecadando para os governos, e aí o governo vem te pedir Pix para você ajudar. Não que você não deva ajudar, longe de mim, você deve ajudar. É um ato nobre, é um ato de princípio, né, de extrema necessidade. Mas se você começar a relacionar a questão da arrecadação que o governo pode, que o governo faz, né, dessa arrecadação, promover uma ajuda mais efetiva, eu levanto essa questão. Vocês estão vendo isso de fato acontecendo? Sabe? Eu peguei aqui uma pessoa acabou postando. Eu acho que é o melhor resumo que eu posso dar para vocês a respeito das situações governamentais. 81,6 bilhões para juiz, 16 bilhões para artistas de uma certa leizinha aí, e 3,3 bilhões
pra viagem do nosso querido, né? Que tá no federal, no governo federal. E aí, o governo destina aí 385 milhões para enchentes no Rio Grande do Sul. Então, pessoal, reflitam. Isso, se vocês encararem isso como uma crítica, que eu tô falando mal, isso é problema de vocês, entenderam? Eu não quero saber nessa questão, mas você tem que colocar a situação governamental e política em jogo mediante uma tragédia dessa, porque cabe, né, ao governo a principal responsabilidade de administrar e gerenciar, certo? Criar um centro de gerenciamento de emergência e de crise mediante a situação da qual a gente está vivendo. Sabe? O que a gente tem de levantamento aqui pela Força Aérea Brasileira, que a Força Aérea Brasileira possui 111, na questão do resgate, né? 111 aviões de transporte, 24 de missão especial, 2 aviões tanque e 195 helicópteros. E relatos, tá? Relatos que o governo enviou 2 helicópteros, 25 caminhonetes, 2 ônibus. Aí, pessoal, relatos, né? Não tenho a informação mais concreta. Mas é de instigar e procurar se informar nesse aspecto. Sendo que o Rio Grande do Sul tem uma arrecadação aí de aproximadamente, pelo que eu vi, de 175 bilhões de reais em arrecadação. Cadê esse dinheiro? Né? Sem falar na postura dos governantes, lá o governador lá do Rio Grande do Sul, trocando fotinho no perfil porque tá com colete da Defesa Civil, tá fazendo videozinho, todo cheio do ego, né? Cara, quem quer ajudar não fica aí fazendo muito estardalhaço não, né? Isso porque eu não vou falar do nosso querido, né? O cara chega no Rio Grande do Sul, tô torcendo pelo Grêmio e pelo Inter. Ah, mano, na boa, sabe? Cara, dá licença. Mas na questão geográfica, com propriedade, basicamente foi isso que aconteceu. E se você puder contribuir, óbvio, faça a sua contribuição e ore por essas pessoas, né? Porque o que a gente consegue enxergar e ver na rede social é totalmente diferente das pessoas que estão lá passando por isso, compreendem? Que estão em extrema dificuldade e fora situações que a gente não consegue nem imaginar. Certo? Pessoas já no limite da resistência, que estão esperando o resgate no limite da resistência, sabe até quando vão durar. Fora essa cheia, pessoal, uma cheia de 10 metros de um rio, basicamente... você pega um vilarejo, um município, ele fica completamente dizimado, certo? E vamos ver se essa ajuda tá chegando lá, né? Não vai ter aí futuros desvios, correto? Sabe? Meus amados, tempos bizarros. E eu vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Fui.